No programa de hoje, você vai relembrar as decisões do Conselho de Representantes da APUESP. Vai acompanhar a luta da entidade contra a destruição da carreira. E vai saber mais sobre a questão do ensino remoto versus presencial. Confira. A APUESP realizou no dia 19 de fevereiro a reunião do CER, o Conselho Estadual de Representantes. Os conselheiros debateram e encaminharam as lutas e demandas da categoria para os próximos meses de 2022. E vamos ter que fazer, uma grande mobilização. Então, é com este espírito que eu abro esta reunião de representantes, de conselho, de conselheiros e conselheiras da APUESP, que participaram das reuniões de representantes de escolas e trouxeram propostas, muitas delas já debatidas por nós na reunião de diretoria, mas que poderão também ser incorporadas, alteradas, para que a gente possa, de fato, expressar o que o nosso sindicato pensa em termos de política sindical, política educacional, enfim, todos os enfrentamentos que nós temos que fazer. O primeiro grande tema debatido foi o adiamento das eleições da APUESP devido aos números preocupantes da pandemia. Vários conselheiros expuseram suas posições contra e a favor do adiamento. A questão da representatividade foi levada pela presidenta. Quero dizer para vocês o seguinte: eu defendo com a certeza de que, primeiro, nós temos que ter um número de votantes que seja o que nós temos tido nos últimos tempos. Nunca foi menos que 50, 60 mil votantes. Eu fui ver. A eleição da CNTE sempre participou por volta de 3 mil. Só agora votou só 700. Tá bom para vocês? Eu não acho. Eu quero uma votação de fato que os professores estejam, porque eles estão com Covid. Por ampla maioria, o Conselho decidiu adiar as eleições da APUESP até o prazo máximo de maio de 2023, podendo ser antecipadas caso as condições assim permitam. Na mesma reunião, também foram decididos os próximos passos da APUESP em defesa da educação e dos direitos da categoria. Então, eu encaminho para cá que a gente faça uma assembleia no virtual no sábado, dia 12, e a gente faça um ato com todas as entidades, da educação no dia 16, que é uma quarta-feira, Nós temos dificuldade quarta-feira, se fosse uma sexta, até acho que nós vamos ter dificuldade. Se você impõe a assembleia, nós vamos deixar de fora muitos que a gente... Agora, é verdade que o gostoso seria uma assembleia, E, enfim, eu estou disposta a debater a greve. Só que a greve, ela também tem que ser debatida no chão da escola, Se tirar a greve, aí fechar a escola, É fechar a escola. Porque a gente sente um descontentamento muito grande, por conta do anúncio do reajuste do governador que deixou os professores fora. Eu tenho certeza que nós vamos reverter, e vamos reverter bonito, E também por conta da falta de condições de trabalho. Isso tem sido recorrente, A falta de condições de trabalho que os nossos professores estão tendo aí para poder desenvolver as suas atividades. A agenda de mobilização foi aprovada pelo Conselho Estadual de Representantes. No dia 16 de março, às 14 horas, a APUESP e suas entidades realizarão um ato na Avenida Paulista. Pelo cumprimento do piso salarial nacional, com 33,24% de reajuste. Pela implantação da jornada do piso. Por medidas de segurança sanitária aos profissionais da educação. E pelo máximo de 25 alunos por sala de aula nas escolas da rede pública estadual. O CR também reafirmou a defesa dos direitos dos aposentados e o combate às reformas impostas sem discussão com a categoria,
como o PEI e a farsa da nova carreira. No próximo programa apresentaremos um resumo desse debate tão necessário para a categoria dos professores. Da tribuna virtual da Alesp, a professora Bebel, além de criticar a reforma da carreira e os subsídios, chamou a atenção para o problema causado pelas escolas de tempo integral. Escola de tempo integral, neste conceito, está errada, porque diminuiu o número de vagas. Só a capital estava com 14 mil alunos sem vagas nas escolas, porque o tempo integral amplia o tempo e aí as outras escolas ficam sem vagas, né? E aí faz com que estudantes fiquem sem o direito básico, que é o direito à educação. A interação com os alunos é um dos principais desafios enfrentados pelos docentes durante as aulas no ensino remoto. Muitos ainda insistem em reproduzir suas aulas presenciais no universo online. Para superar essa barreira, alguns recursos podem e devem ser mais explorados pelos docentes, como mostra esse professor, que dá aula há 25 anos e também teve que se adaptar. O professor de sala de aula está acostumado a ter um feedback imediato. Você está dando uma aula, se você percebe que aquilo não foi bem entendido, você vira, você vê aqueles olhos meio tristes, aquela coisa que você percebe, poxa, vou ter que voltar atrás, vou ter que falar. De repente, tu tem uma câmera na tua frente, tu não tem esse feedback imediato, muitas vezes você fica perdido, sem saber se você está agradando, se você não está agradando, o que é que realmente está acontecendo. Então, dá um sentimento de vazio no professor. Com o tempo, isso daí vai sendo suprido por algumas tecnologias, tipo chat, maneiras que você começa a aprender a usar, aí você interagir mesmo ao longo daquela aula. Então, as aulas, elas não podem ser as mesmas. Não se encaixa, o conteúdo é o mesmo, mas a maneira de expor, a didática, ela tem que se adaptar à realidade online. Porque a realidade online, ela tem vantagens que são muitas. Tipo, o aluno, se ele já conhece aquela matéria, ele tem aquela possibilidade de acelerar aquela aula, coisa que ele não tem ali no ao vivo. Outra coisa, ele não entendeu, ele pode voltar. Então, você não precisa se preocupar com a velocidade que você está dando a aula, porque o aluno, ele é mais ou menos agora, vamos dizer assim, o artista principal do seu ensino. Então, ele pode perceber o que fazer, ele pode acelerar, ele pode reduzir, ele pode voltar, e isso daí é uma adaptação que o professor tem que ter. Mas tem artifícios, muitos, que a gente consegue interagir e tornar aquela aula mais animada, sem dúvida. Se você resolver que vai dar uma aula online, com a câmera, filmando a lousa, e você dando a aula de costas, ela não vai ter audiência. Não adianta, porque não tem quem consiga assistir uma aula dessa forma. A aula online não é isso. Tem gente que pensa também que a aula online, Camila, é engraçado, tem gente que acha é aula com muita tecnologia, com muito slide. Gente, quem assistiu já aula com muito slide, a aula com muito slide é chata. Tem que ter interação com o professor. O professor, ele está aqui, ele está batendo um papo, ele tem que te prender na conversa. E aí tem mecanismos. Por exemplo, problemas de quem está estudando online, muitas vezes está só. Combater a solidão da pessoa que está estudando online é importante. Então, você dá aula e você conversa. Ah, mas ela não está ouvindo, ela está te ouvindo sim. Porque você está aqui batendo aqui um papo, eu sou professor de química, então eu estou falando de química aqui, eu digo assim, olha, e eu sei que você está entendendo. Eu sei, eu confio em você. Você passar motivações ao longo da aula, você pensa que não prende, mas depois você vai ver os comentários. Professor, quando você falou aquilo, eu estava olhando para o lado, passei a olhar para frente. Quando você, no meio da aula, você, ei, você aí que já está perdendo a atenção, pode voltar. Você não está falando em vão. Vai ter naquele momento várias pessoas que você pegou ali, que estavam perdendo a atenção e vão voltar. E o Educação na TV de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar as ações da APUESP através do nosso portal ou também das nossas redes sociais. Até a próxima semana. Professora Vera Lúcia Zimberger, presente.